Então tá, pessoal, boa noite. Retornando então aos nossos encontros da segunda-feira, dando continuidade ao estudo mediunidade. Hoje o estudo é bem específico sobre campo áureo, tá? Aí semana que vem nós vamos falar sobre uma questão interessante, sobre a questão realmente da incorporação, mas ainda não é hoje, tá? Semana passada falamos sobre sintonia, que é a primeira mediunidade que surge, que é a chamada mediunidade não vocal. Não precisa um médium, aliás, um guia espiritual, ele não precisa estar presente ao nosso lado para ter essa comunicação. Tá? Daí veio uma associação com o fenômeno que ocorre no átomo, que é a questão da quântica, o fenômeno quântico, que é a questão do salto, que o pensamento ele não atravessa o espaço, ele é independente do espaço-tempo. O pensamento ele salta a uma velocidade infinita, instantânea, tá? Então o guia espiritual ele pode te mandar uma mensagem, quer seja onde ele estiver. É quântico, é instantâneo. E por incrível que pareça, esse é o primeiro passo que nós entendemos como mediunidade e que será o único passo no futuro. Se prepare, que daqui a 2, 3 gerações a mediunidade será apenas intuitiva. Acabou a incorporação. E muitos já estão vindo com um nível de captação mediúnica tão baixo que a sensação que não estão mediunizados. Estão, mas assim, com uma captação tão baixa que não tem mais a mesma pegada do que a nossa geração. E está diminuindo cada vez mais. Eu estou vendo muito dirigente espiritual com muita dificuldade para lidar com isso. Muito dirigente querendo trazer essa nova geração aqui, no relho, mas não vai adiantar. Eles não têm culpa. Não tem culpa. Ah, mas no meu tempo foi feito assim. No teu tempo, minha filha. Hoje as coisas estão mudando. Ah, mas eu não posso mudar o fundamento. Não digo mudar. Tu vai ter que se adequar a uma mediunidade nova. Continua em teu fundamento. Porque esse é o desafio dos novos dirigentes. Entendeu? É adequar essa situação. Tu não consegue mais iniciar uma pessoa, principalmente dessa geração do ano 2000 para cá, da mesma forma. É diferente a coisa. Não estou dizendo mudar fundamento, não é isso. Foi feito assim, vai. Mas a forma de lidar com esse médium vai ter que ter muita paciência e saber lidar. Porque a mediunidade do futuro está aqui, Emmanuel, Chico Xavier revelaram isso. Está lá no livro Caderno de Respostas. Acho que é Caderno de Respostas. Está lá. Mediunidade do futuro será a por irradiação intuitiva. Mas qual é o objetivo disso, né? Todo mundo vai ter que estudar. Médium que não estudar vai ficar para trás. Médium que não estudar vai ficar para trás. Por isso que vem a doutrina, trazendo os livros. Os livros. O cara tem que estudar, pesquisar, observar as experiências, sabe? Viu? É que Pois nem não. nós aqui, né? Por favor. Daqui mais uns anos, nós não vamos ter Davi. Mas eu tenho que procurar os livros, tá? E será bem melhor. Vai ser uma raridade um Davi. Porque será bem melhor, gente. Será bem melhor, porque os livros são eles. Eu só repasso o conhecimento deles, gente. É só isso, tá? Bom, vamos lá. A segunda nós temos a aproximação. A Nair me deixou sem graça. Vamos lá. A aproximação, ela tem 2 regras básicas, Boa noite. Boa noite. Ele é um processo basicamente a gente chama de chave e fechadura. O que é aproximação? Guia espiritual, normalmente ele tem que estar do teu lado. Ele tem que estar no mesmo espaço-tempo. 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Ou seja, quinta-feira, mais ou menos umas 9 horas, 9h15 da noite, iniciam-se a mediunizar. Os guias têm que estar nesse espaço físico, esse espaço-tempo, para que ocorra realmente a mecânica de incorporação. Existe exceções? Existe. Mas eu não trabalho com as exceções, porque eu não tenho esse alcance. Agora tu pensa assim, quer dizer que o médium pode mediunizar um guia, estando ele, por exemplo, lá na colônia? Consegue, cara. Mas daí o guia tem que ser o cara. Porque não. Pois não. Se é um espírito muito evoluído, né?
que não vai baixar aqui na Terra. Então ele veio por irradiação, né? Exato. E o médium ele incorpora o cara. Incorpora. Mas olha, gente, aí é uma exceção, né? É uma exceção, né? Porque aí o cara é diferenciado. Mas é uma exceção. Normalmente os guias espirituais estão aqui para quê? Porque a presença física deles também é importante, porque eles também estão em evolução. Então é importante que eles estejam aqui também metendo a mão na massa. Entende? Ah, mas o cara não pode fazer esse trabalho à distância? Pode, mas tem que ser um espírito muito evoluído. Aí também, para ser um espírito muito evoluído, não é qualquer médium. Porque existe a lei da sintonia. Eu vou incorporar um anjo porque eu quero, porque eu tenho uma mediunidade bem desenvolvida. Não é assim desenvolvida. Essa parte mecânica é uma coisa, o moral é outra. Olha quantos médios bom, olha assim, melhores que nós, né? Com efeitos físicos. A gente estava falando antes, né? Os caras assim, ó, meu Deus, eu queria ser esse médico. E os caras se perdem no meio do caminho. Ou é vaidade, orgulho, é preguiça. Né? E aí vem o livro Os Mensageiros, que acho que é o segundo livro de... Tem um mosquitinho aí. Eu acho que é mosquito. Tem um bichinho danadinho aí. E acho que é o segundo livro de André Luiz com Chico Xavier, que o livro Os Mensageiros ele tem como base retratar os médiuns falidos, que virou filme. Esse filme Nosso Lar 2, na verdade, ele é referência do livro Os Mensageiros. Eles escolheram esse título Nosso Lar 2, mas não é Nosso Lar 2, é Os Mensageiros, que é quando o André Luiz desce para a Terra, do umbral de Nosso Lar para a Terra, para começar a trabalhar aqui na crosta. E ali ele conhece um médium que se pega, mas o médium de efeito do cara, mediunicamente assim, bom, o cara se perdeu. Se perder de cair nas trevas, assim, o cara virou um perverso, assim, no umbral. Quem vê o filme Nosso Lar 2 vai mais ou menos entender. Tá? Então a aproximação é o segundo passo dessa mecânica. A terceira é o objetivo do nosso estudo, que é a conexão. Mas conexão do quê? O que é a conexão? Bom, para se conectar, basicamente nós temos que ter uma estrutura, tá? Para que ocorra essa conexão. E essa estrutura chama-se campo áurico, também chamado de aura. O que é o aura? Existe 1 milhão de definições. 1 milhão, vocês encontram um monte. Ramatiz é excelente nisso também, tá? Mas no livro Mecanismos de Mediunidade tem uma definição muito legal, que ela é bem técnica, mas ela dá vazão para a gente entender um fato, tá? Para a gente entender o que é de fato o campo áurico. São radiações das sinergias funcionais, das agregações celulares do campo físico ou psicossomático, da alma encarnada ou desencarnada. Entenderam? Não, eu também não. Então tá tudo certo. Então morremos abraçados. O que ele quis dizer? O campo áurico, ele não é formado por outra estrutura a não ser a própria. Olha só que louco. Mas veja bem, o campo áurico ele falou, se referiu da alma encarnada e Desencarnado. desencarnado tem campo áurico também. E eu vi gente, não tem, que é só coisa de vivo, coisa de morto não precisa. Claro que tem, porque o morto também tem célula, o perispírito é matéria, então ele tem célula. Mas, pois não? Porque na verdade, a gente não é só o corpo físico. A gente tem que ter esse corpo até aqui. A gente é perispírito, né? Sim. Perispírito, o corpo físico, ele tem, junto com ele, tem duplo etérico. Que são dois, na verdade, 2 em 1. Tá? Que funciona, um depende do outro. Tá? Principalmente o físico do duplo etérico. E depois disso vem o perispírito. Ou seja, aquela coisa que a gente falou semana passada. Ah, é o espírito. Não. Aí que tá. Ah, desencarnou, é o espírito. Não. O espírito é um fenômeno que é real, mas a gente ainda não sabe. A gente sabe da natureza, mas não sabe onde ele está, de que forma ele se manifesta nesse corpo. A gente não sabe, porque ele é adimensional. Ele não está na dimensão tempo nem espaço.
Ele é diferenciado, ainda é objeto de estudos futuros, tá? Mas como é que é na célula? Aí, o texto, é claro que eu trouxe só o primeiro parágrafo, o texto é bem mais técnico, e se tratando de André Luiz, né, o bicho pega, né? Então ele disse o seguinte, ó, que no interior do núcleo, aqui uma célula, tá? Estilizado. No interior dessa parte aqui da célula que nós chamamos de núcleo, nós temos os famosos DNA. DNA é essa dupla hélice aqui, ok? Com as ligações de adenina, citosina, guanina e o estambão, tá? Que é o código genético. O que acontece? Isso aqui, essa estrutura de DNA, ela está enrolada dentro do núcleo da célula como se fosse um carretel de linha. E quando você abre ela, cara, ela é enorme. Só que tem um detalhe. Em cada quilograma nosso, nós possuímos em média 1 trilhão de... Então uma pessoa com 80 quilos, quantas células ele tem? 80 trilhões de células. Então a estrutura do áurea não é tão simples assim. Que eu já vi dizendo assim, não, o campo áureo ele nasce dos chakras. Os chakras, os vórtices dos chakras é que criam o campo áureo. Porque o chakra, ele é uma estrutura pertencente apenas ao perispírito. O corpo físico não tem chakra. E como é que o corpo físico tem campo áureo se ele não tem chakra? Como é que explica? Porque não é do chakra, é das células. Então no interior nós temos essa estrutura de DNA. E como tudo isso é átomo, e resumidamente átomo é pura energia, cria-se então um campo, um vórtice eletromagnético. E tu somando ou multiplicando por 1 trilhão de células em cada quilograma, nós temos então uma manifestação exteriorizada desse campo eletro que surge lá no DNA. E esse campo nós chamamos de aura, que cria-se esses poros, né? Que são essas duas linhas aqui que nós temos, esse tórax, esse campo eletromagnético. E aí tem algumas definições, tá? Aí tem algumas definições. Uma coisa interessante também que no citoplasma, nessa região aqui da célula, nós temos as famosas mitocôndrias, né? Que é objetivo de estudo num outro encontro. Energia, né? Oi? Elas produzem energia. Exatamente, o famoso ATP, muito bom. O famoso ATP, que é a moeda de troca da célula, né? É a energia. E nós temos em cada célula cerca de 300 a 400 mitocôndrias. E dentro da mitocôndria nós também temos um... Que interessante. Cara, quantas mitocôndrias tem um corpo humano então? 400 vezes... Eu vou calcular. A mente não vai. A mente não vai, bicho. 300 a 400 mitocôndrias no citoplasma. Ele é responsável pelo ATP. Tem que levar tanto na Exatamente. Aqui vai, né? Não dá, não cabe na calculadora, né? ATP, nós temos aqui a mitocôndria, ele forma o famoso ectoplasma, tá? E outras coisas mais que mais tarde a gente vai falar. Porque a mitocôndria é que recebe o oxigênio que a gente respira. O famoso O2. Abrindo um parênteses no nosso estudo, sabe? Só que esse O2, que é o oxigênio, ele não vem sozinho. Ele vem junto com uma outra energia que os hindus lá chamavam de prana. Tá? Então o prana não é oxigênio. O prana ele não se converte em átomo. Ele não é uma energia que se transforma em matéria. Ele é uma energia separada que também veio do fluido cósmico. O que eu ia dizer, derivado? Tudo fluido cósmico. Ou plasma divino, que é mesmo, tudo de lá. O fluido cósmico, sim, ele é uno. Aí ele cria o forrá lá de Ramatias, que se converte em átomo, o prana e a kundalini. Ok? E o prana, esse prana aqui, junto com o oxigênio, lá dentro da mitocôndria, por processos químicos, reações químicas bem complexas,
é que ela forma o ATP, que dá energia para a célula, e ao mesmo tempo o ectoplasma, que é distribuída e exteriorizada a partir do núcleo etérico. Tá? Bom, mas Também, uma pergunta, Pois não? ectoplasma se forma ali, tá? Na Sim. mitocôndria. Tudo bem. essa coisinha. Aqueles que doam ectoplasma, volume, assim, né? Tem alguma diferença ali dentro, alguma química diferente? Não, eles apenas são, eu nem digo que são mais produtores de ectoplasma, que Mas todos nós respiramos, né? Oxigênio, prana, e nós como é que eu vou te dizer assim, produzimos, né, quimicamente, física e quimicamente o ectoplasma. A diferença desses irmãos é que eles possuem uma vitalidade de exteriorização diferente. Eles conseguem exteriorizar mais. Uns guardam mais para si. E quando o volume de ectoplasma é muito grande, e claro, nem todo mundo produz a mesma quantidade, não, aí que tá, depende de cada organismo que tem as suas limitações, né? Mas aqueles que produzem muito ectoplasma, eles têm a tendência essa de doar. Agora, aquele que produz muito ectoplasma e não exterioriza, aí tem uma tendência muito forte de criar doenças, né? Cálculos renais, insônia, artrose, bruxismo, e aí vai, né? São pessoas que têm muita energia ectoplásmica acumulada, não doam, né? Então a pessoa com uma certa idade, eu digo já 60, sei lá, 55, 60 anos, depende de cada um, normalmente elas começam a exteriorizar esse ectoplasma inconscientemente. Por isso que normalmente a pessoa já com uma certa idade, ela já não tem mais a mesma vitalidade, porque ela está doando muito. E ao mesmo tempo ela tem um poder de cura muito maior do que o novo, porque ela está doando. São as benzedeiras, são os pretos velhos, as mães velhas da vida, os brancos velhos também. Então, realmente uma pessoa com uma certa idade, que tenha, claro, um equilíbrio, ela consegue realmente ajudar, doar muito mais energia ectoplásmica do que o novo. Porque naturalmente a fisiologia dela, a orgânica dela, já está doando naturalmente. Por quê? Mas por que isso? Porque ela já está se aproximando do desencarne. Então o organismo vai se desarmando, vamos dizer assim. Vai se desarmando e ao mesmo tempo vai doando mais. Enquanto que a pessoa com muita vitalidade, às vezes não doa, mas está ali, está cheia de energia. Por isso que acorda 4 horas da manhã, vai deitar à meia-noite. Não acaba a energia daquela criatura. É isso. Mas doar, a questão da produção igual não existe, né? Cada um produz. Mesmo a gente possuindo a mesma quantidade de ectoplasma, aí depende da química de cada um, né? Que vem muito ligado ao processo também kármico, né? Doação, programação, planejamento. É isso aí. Fechou? Alguns adjetivos trazidos por André Luiz aqui que eu achei bem legal. Ó. O campo áurico, ele é conhecido como um halo energético. Olha que loucura. Uma coisa interessante, ó. Canetinha de anotar boa. Primeira manifestação é no aura. A nossa primeira manifestação mediúnica está no nosso aura. Está aqui em volta da gente. É a primeira. Por que mediúnica? É a questão da transmissão, da informação e da captação energética. Que na semana que vem nós vamos falar melhor, que é o campo das sensações. Aquela coisa quando passa alguém por nós, a gente sente aquele arrepio. Que sensação estranha. Vem do nada. Um arrepio, uma vontade de chorar, alguma coisa assim. Mas acho que tem alguém aqui. Realmente passou alguém. Só que os campos áuricos, eles Então é a primeira manifestação de intermediação no campo áurico. Tu intermedia, porque a mediunidade tu é um medianeiro. Tu intermedia, sempre tem 3 pessoas. Normalmente é assim, né? É o guia, o obsessor, tu e uma outra pessoa. Ou só vocês dois. Mas a primeira manifestação que tu percebe que é mediúnico, que tem alguma coisa, tem alguém aqui, é no campo áurico. A sensação do arrepio, do choro, que alguém, não precisa nem te tocar. Basta que os 2 campos áuricos fizeram assim. Porque é eletromagnetismo. É campo. São 2 campos que se entrecruzam, tu
Porque às vezes tu não tem aquela percepção de perceber alguém chegando a metros, a quilômetros. Não, tu tem que ter uma mediunidade muito avançada. Às vezes, para tu perceber alguém, tem que estar próximo de ti. Aí depende de cada um. Pois não. Dependendo, tu falou em sintonia aí, tanto os espíritos bons quanto Todos, os guias. Todos. Espíritos bons. E se evita com elevação da energia. Sim, claro, não. Aquela Nosso live já. pensamento. Exatamente. Então é isso aqui que nos protege. Olha só o que, aproveitando o teu gancho, André Luiz também chamou de. Deu contar, coisa nova. Graças. Couraça vibratória. O que é uma couraça? Então aquilo que a gente estava falando semana passada. Querem sair, vão sair. Não tem problema. Só que assim, quem está numa jornada tem que se decidir o que vai fazer. Não pode querer viver a mesma vida que vivia antes. Entendeu? Não, de vez em quando, tudo bem. Agora começa a criar costume, toda semana, vai. Cara, tu não é Jesus Cristo para estar defendido. Que nem aquela senhora que eu falei. Ela era uma espírita já de uma certa idade maravilhosa. Foi lá num bailão e quando viu tinha barata subindo na perna dela. E eram formas de pensamentos. Aí tu diz assim, pô, e aí fulano? Eu estava acostumado aí com meu marido todo sábado dar uma bailada. Tipo, tu ia direto então, né? E de vez em quando talvez não aconteça nada, mas tu criar uma certa regularidade vai te dar problema. Influencia, né? Claro. Influencia, é legal, se Não, e tu vai, como é que é? Não é no início que aquilo ali vai se manifestar em ti, é na continuidade, vai indo, médio, eu estou falando no livro Os Mensageiros retrata bem isso, médios que, cara, o maior exemplo para mim é o André Luiz, o Carlos Chagas, ele fez a vacina de Chagas, ele era um sanitarista, salva milhões de pessoas até hoje, e o cara morreu de sífilis, e o cara era boêmio, e aí, cadê a proteção do cara? Mas que proteção? Cara, gente, é uma coisa tu estar entre família e tu receber alguns choques de formas de pensamentos. Acontece, família, mas também tu pediu para estar ali na família. Outra coisa, tu tá no covil do lobo. Como, por exemplo, eu conheci o covil da bruxa. Eu fui levado em espírito e eu conheci o que é o covil da bruxa. Vocês acham que o quê? Que chegando lá eu ia encontrar uma senhora velha, o nariz que vem até aqui, uma baita com uma verruga no nariz, num caldeirão assim. Dá um pouco, salta aquela mão de lá, ela bota aquela mão pra dentro. Rindo aquela risada. Ei, meu filho, vem, se aproxima. Não foi nada disso que eu encontrei lá. O que eu encontrei foi uma furna, uma caverna. Olhei lá, dezenas de mulheres seminuas, uma mais linda que a outra, com vários colchãozinhos no chão, assim. E várias pessoas deitadas lá. E ela dizia, vem meu filho, relaxa. E eu olhava assim pra bruxa, mas tu é uma bruxa? A mulher coisa mais linda do mundo. Aí eu olhava assim, eu fui, mas eu sabia aonde eu estava e com quem eu estava. E eu olhei assim, tipo, eu nunca contei isso, né? Eu olhei assim, aí quando eu olhei pro lado assim, uma churrascada. Olha só, aqui ó, mas olha cada naco assim, tipo, olha, aquela ali tá a coisa mais linda do mundo. E cortava aquela coisa, eu olhava assim, bem assim como eu tô. Aí eu olhei embaixo da mesa dela, sapos, cada vez mais, um monte de sapos, assim, lodo. E aquela mesa, o cara, churrasqueiro, o cara, essa aqui é pro senhor. Digo, não, muito obrigado. E continuei caminhando, e eles começaram a se perturbar. Não, mas tu não quer deitar um pouquinho? Digo, não, obrigado. Aí chegou uma hora assim que eu só vi aquela voz assim, é agora. Aí deu aquela lâmpada, quando tu acende uma lâmpada de 1 milhão de watts. Eu fiquei parado assim. Cara, eu nunca vi uma debandada tão rápida na minha vida. E aquilo escureceu assim. Nossa. Aí só veio aquela voz. Essa é o covil da bruxa. Caminha. Aí eu continuei caminhando. Ou seja, que tipo de lugar te leva a um local astral assim? Balada, festa, zona, zoeira. Aí eu saio daqui numa quinta-feira para sábado eu ir num lugar desse.
Vocês estão entendendo? Chega uma hora que tu tem que fazer uma escolha. Ah, mas isso para um jovem não funciona. Eu sei que não funciona. Eu também a gente já foi jovem, né, Naí? Sim. Realmente não tem que fazer. Não tem, cara. Eu vou falar isso para um guri de 20 anos. Ó, tu tem que seguir o que eu sigo hoje. Mas a experiência é minha. A experiência dele, ele vai chegar lá. Apesar que essa geração que está vindo aí estão trazendo outras ideias. Mas, cara, até porque eles têm mais força, talvez, vitalidade de enfrentar essas dificuldades. Ou talvez sejam mais protegidos porque não têm o conhecimento. Mas a quem muito for dado o conhecimento, muito será cobrado. Claro. E isso aqui é que nos protege. Esse Aí é o que é pior? Ter conhecimento, não. Tá filmando ali? Porque tem gente que não quer aprender justamente por causa disso. Mas é uma teimosia, né? Né? Aí é uma teimosia, né? É uma teimosia assim, se aprendeu, se arrependeu de aprender, né? E quer seguir a mesma jornada, nunca mais será a mesma coisa. É, já sabe. Porque é na consciência que Deus grava suas leis. E ela vai ficar batendo. E aí quando cai, tu vê muitas vezes um selvagem sendo tratado de uma forma muito mais carinhosa do que tu que tá às vezes no umbral ali comendo lodo. De, pô, mas eu fui espírita. Quantos espíritos bandistas que estão lá, né, Naí? Com a cara no lodo. Literalmente, gente. E não é espírito bandista de hoje, às vezes são pessoas de décadas de trabalho, mas é que não seguiram os fundamentos aqui, ó. Aqui. Não é fácil. Claro que ninguém está dizendo que é fácil, mas, gente, é um roteiro. E o melhor e o maior roteiro para a nossa vida é Jesus, é o Evangelho do Cristo. Vocês acham que se Jesus tivesse encarnado, ele dissesse assim, meu filho, sábado tu pode ir, tá? Tu tá liberado, eu te libero para tu cair na gandaia sábado. Daí, não, pega a tua cruz e me segue. Não funciona assim. Então não é uma questão de puritanismo, como foi dito semana passada. Eu vou ficar lá com puritano. Não é isso. É uma questão de purificação. A doutrina espírita não ensina ninguém a ser puritano. Não. Isso é uma falsa ideia, falso entendimento do Evangelho do Nosso Senhor. Ele te ensina a se purificar. E ele sabe que tu vai errar. Ele sabe que tu vai dar uma rateada. Isso acontece. Volta para os trilhos. Fui. Cansei. Tem que dar uma pecadinha. Não, peraí, eu vou ter que pecar um pouquinho. É a minha natureza. Aí vai lá. Só me perdoa? Aí perdoa. Sempre perdoa. Volta pro trilho de novo. Agora tem que pecar. Mas Mas peca peca sabendo? Hã? Claro, a cobrança é outra. Porque a cobrança é maior. Agora, a pessoa que realmente não sabe, ela é mais, digamos assim, Aí fica mais flexível. mais flexível. Não que não passe trabalho, não vai atrás. Tem muito espírito endurecido que é só tomando nada. Ó, carapaça fluídica, reflexo de nós mesmos. Olha só que coisa linda, olha esses adjetivos. Nosso campo áurico é o reflexo de nós mesmos. Muito dos guias espirituais que estão realmente em um nível superior, eles conseguem fazer uma leitura de ti só olhando o teu campo áurico. Eles não precisam nem conhecer, não precisam nem conversar, ouvir tu conversando, não, nada. Eles olham assim, uma pessoa que é assim, lendo as cores, as multicores do campo áurico, que eu vou mostrar para vocês aqui algumas ilustrações agora, tá? Para não ficar só no papo. Mas, Davi, Pois não. não vamos muito longe, né? A gente que tem um pouquinho de mediunidade ali, tu entra em contato com uma pessoa, Sim. com a energia da pessoa, Sim, com sim. esse campo áurico, tu já sente, tu Claro. já vê, sei lá, Não, é percebe, a identidade da pessoa. percebe, né? Identidade da Percebe, não precisa ser muito evoluído para isso, porque cada um está refletindo como ali, o reflexo de si mesmo. Não foge? Não, tem pessoas que dizem, ai, meu Senhor, né? Nem todos que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Né? E às vezes a pessoa está ali, ai, minha irmãzinha, ai, abençoada, ai, não sei o quê. E tu tá sentindo aquilo assim que não tem nada de verdade naquilo, sabe? Que é uma coisa dos lábios para fora só. O coração não está tomando parte daquilo ali. Perfeito, é isso aí mesmo. E porque o campo
dela ou dele está irradiando coisas Negativa. negativas, que ele está vendo que é tudo fingimento. E forma os pensamentos se grudou aqui, gente, ó. É a primeira região que ela forma pensamentos que nós conversamos semana passada, ela se gruda aqui. Depois ela se exterioriza. Vou aproveitar e contar um caso que eu me lembrei agora, graças a Nair, tá? Aconteceu em Nosso Lar, se eu não me engano é no livro Nosso Lar, não quero mentir. Chegou uma senhora de uma zona umbralina, porque umbral já sabe o que eu vou falar. Já sei. Uma senhora, que o Nosso Lar está no umbral fino, o Nosso Lar é umbralino. E chegou uma senhora, mas assim, ó, em condições lamentáveis, ela era um farrapo, humanos. E o André, se eu não me engano, meu Deus do céu, abra os portões, mais ou menos isso, né? E aí chegou o mentor do André, não, André, eu vou resumir, vou falar do meu jeito, que não é bem assim, tá? Mas o contexto é esse. Não, André, não, mas olha ali, pelo amor de Deus, olha só o estado dessa senhora, ela tá toda arrebentada, machucada, não, André, não, mas assim, André, calma, ó, aguça o seu olhar. Aí ele encostou a destra, sempre nessa região aqui, se arrepiou, né? E aguça o seu olhar espiritual. Pô, ele era um desencarnado e não estava enxergando o campo áurico dela, olha como é que é a coisa. Então não é só aqui que a gente não enxerga, às vezes lá, um desencarnado muitas vezes não consegue enxergar o campo áurico de um desencarnado, que tem as questões da evolução. E o cara botou, não sei que era o guia, não me lembro agora, não quero especular, né? O cara botou assim, quando ele olhou, o que ele viu? Em volta dela, várias manchas escuras, mas não é várias, é dezenas de centenas de pontos escuros, assim, ó. Que isso, fulano? Tá vendo cada pontinho ali? Cada pontinho é uma forma de pensamento. E sabe qual é a forma de pensamento daquilo ali? São os filhos abortados dela. Dezenas de filhos que ela abortou. Eu não sei se ela abortou ou se ela era uma médica e abortava. Eu não me lembro bem. Ela era uma digamos assim, uma irmã que estava sentenciada por um tempo determinado, sempre, a receber essa lição, estando lá numa zona umbralina, e não abrir o portão. Sabe o que aconteceu? Quando ela viu que não abria, ela começou a... Pô! Mas bota xingar é pouco. Mostrou quem ela é. Mostrou que ela é. Você quer saber não? Vocês são... E aí foi, né? E aí? Então os caras enxergam, como disse a Naira. O espírito experimentado, o André Luiz não conseguiu ver. Talvez hoje ele veja, né? Porque evoluiu mais. Vários pontos assim. Eram as almas abortadas. Na verdade era a culpa, a consciência dela que criou aquilo ali. Claro que não eram os espíritos abortivos que estavam grudados, não é nada disso. É a culpa dela que criou essa forma de pensamento que grudou no campo áurico. Mas vários pontos, quando ele olhou, ele se apavorou. O que é isso? Os abortos que ela fez. Não sei se ela era, agora não me lembro se ela era médica. Também não importa, né? E aí, E aí como é que faz? Tá? Então, fluidos de contatos, tá? O campo áurico é considerado fluidos de contatos, mas isso aqui está para a semana que vem. Tá? Para essa questão das sensações aqui. Ponto determinado de saturação, ou seja, existe um ponto determinado, existe uma região máxima que vai esse campo áurico. Quanto mais o espírito evoluído, maior é a amplitude. Fizeram nos anos 80, a NASA veio ao Brasil e mediu o campo áurico do Chico. Cara, eu tenho esse vídeo. Cara, eu vou ver se eu achar, eu boto no grupo, tá? Cara, é assim, Cara, meu Deus, o que é isso? Normalmente um campo áurico, eles dizem que fica mais ou menos nessa região. O do Chico era um palmo, um palmo. O do Chico, cara, era assim, 10 vezes mais de amplitude. Muito louco, cara. Agora imagina um Jesus. Por isso que se dizia que quando o mestre chegava a quarteirões, as pessoas sentiam aquela paz, aquela alegria. Que coisa, porque irradia, né? É campo. Mas também não vamos muito longe, né? Nós irradiamos isso. Tem pessoas que a gente tem prazer de ficar perto, de ficar junto, de conversar, bater um papo, enquanto outras, a energia da pessoa te irrita. Tu não consegue.
A gente ri, mas é verdade. É. Aquela energia te irrita tanto que tu já quer terminar o assunto logo. É. Se eu começo a falar, tu já... E é assim, né? Vai fazer, É como diz ali, é o reflexo de si mesmo. É, isso aqui é fantástico. Esse conceito pior que é mesmo. Olha só que interessante, ó. Túnica de forças mento-eletromagnéticas. Ah, essa aí tá. Essa aqui é puxou, boa. né? Mento-eletromagnética. A mente, mas entendendo que a mente, ela é totalmente dependente do... É isso aqui que plasma os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos é que determinam de forma mento-eletromagnética essa couraça vibratória que nos serve de proteção ou nos serve também de quedas, de equilíbrio. Ah, interessante, né? Que lindo que ficou isso aí. Ai, amei. Ficou o quê? Bonito. Ficou bonito, assim. Esse trem aqui? Aham. Cheio de raio. Show de bola, né? Ficou show. Imagens e essências que configuram os nossos desejos. Isso aqui tá mais que na cara, né? Fotosfera psíquica. Olha só, que loucura, né, cara? André Luiz é um doido. Eu até trouxe o livro Evolução dos Mundos para ler isso, mas nem vou ler, cara, porque é tão técnico que o cara ele é fantástico. Ele é fantástico. Tá? Mas agora vamos direto aqui. Aqui, ó. Eu não ia ler, mas vou ler. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo. Ou seja, cada indivíduo tem a sua peculiaridade. Não existe dois campos áuricos iguais, porque ele é criado a partir do que como a gente pensa, e como a gente sente, como a gente acha. Então ele é um mundo totalmente individual à parte, tá? Interpretando ao mesmo tempo em que parece emergir dele a maneira de campo ovoide. É mesmo, né? Agora eu vou mostrar umas ilustrações, vocês vão olhar assim, parece um ovo. Parece que a gente está dentro de um ovo. E é ele que nos defende, gente, ó. Aqui, vamos direto agora para as imagens, tá? Trouxe umas imagens aqui bem legal, para a gente tentar reproduzir. Aqui eu trouxe uma fitinha de RNA e DNA, então na verdade ele é assim, tá? Isso aqui fica dentro da nossa célula, tá? Que é isso aqui que os caras estão estudando, que é o chamado mapa genético, genoma, tá? Isso aqui. E é esse bichinho aqui que cria aquela onda, né? Aquele tórax de força eletromagnética. Agora nós vamos trazer para vocês alguns campos áuricos que a gente já trouxe, né? Mas para ficar mais claro, esse campo áurico específico aqui, ele traz a ideia de emoções súbitas. Normalmente, quando uma mãe ou uma avózinha toma o colo, né, nos braços e cobre de beijos um filho, um neto, tá? Então, as cores e as franjas e as nuvens denotam bem esse tipo de campo áurico que não é igual a todo mundo, é um padrão. Entenderam? Ele é apenas um padrão. Olha que bonitinho. Aqui vocês conseguem ver que tem uma pessoa ali? Sim. Mais ou menos? Ó, eu já vou trazer. Sim. Ó, as nuvens rosa, as franjas em rosa e o campo áurico multicolorido. Fechou? Aqui aparece lá ou aqui? Pode bem pertinho. Mais perto. Mais perto? Mais perto. Levanta um pouquinho. Aí, na... Tá. Então aqui tu vê as nuvens azuis, as franjas. E a pessoa lá dentro, e parece um ovo, né? Um campo ovoide. Porque o rosa é uma cor que se exterioriza do coração e da mente para quem é o amor maternal, né? Normalmente o amor Ah, é maternal. muito bom abraçar neto. Hã? É bom abraçar neto. Quê? É bom abraçar neto. Ah, sim, desculpa. Ouviram lá? Então tá. Agora, esse aqui é de devoção, tá? Adoração. O cara que é religioso, que é espiritualista, o cara que busca espiritualidade em si, tá? Então ele remonta o quê? Remonta o azul. Vê, tem as nuvens azul, as franjas, multicolorido. Dia de
sessão nós estamos com o nosso canto. Normalmente é assim. Somente quando a gente canta um ponto, faz uma prece, uma oração. É a devoção. É a devoção. É a devoção. Bonito. Show, né? Você vê que engraçado que tem essas franjas, parece aquelas televisões de antigamente, né? As analógicas. Que louco isso, né, cara? É isso aí. Nosso campo áurico é assim. Esse aqui é uma beleza. Esse aqui é aquele cara assim que quer matar. É aquela mulher que quer matar outra mulher, o homem quer matar o homem. Chama-se cólera intensa. Realmente não é uma raiva comum. É algo bem forte. Olha que interessante, cara. A pessoa some. Meio preto, né, por baixo. É, preto, ó. Tu vê os raios, ó, as franjas. A cor, aquela cor avermelhada, sangue. Que o vermelho é de vibração mais baixa em relação aos outros, né? Muito louco, né? Mostrou lá, Sandra? Show, né? Olha, gente, olha que louco. Olha, isso aqui quanto fica? Assim que tu fica quando tem raiva de alguém. É a vontadinha, aquela de matar e já passa. Olha, quando quer matar alguém, olha. E quando ele tá chegando, não, é azul. É. Azul. É bucha, né, cara? Ó. Esse aqui eu quero falar pra vocês que é diferenciado. Vou mostrar pra vocês o padrão do campo áurico do medo. Do medo. Olha como fica a franja. As cores ficam opacas. Olha que interessante, ó. O cinza. O cinza predomina, ó. Isso aí tá me lembrando aqueles ovos de Páscoa. Pois é. Pintam tudo essas cores assim. Não tem nenhuma ligação. Não. Só o formato do ovo. Por isso que o André Luiz ele falou ali que é um campo ovoide. E é mesmo. Ó, esse é e esse padrão vibratório, agora eu quero entrar eu já falei isso várias vezes, né? Segundo 4 universidades dos Estados Unidos, e uma delas é Harvard, a famosa Harvard, foi o segundo motivo, a segunda causa que mais levou a óbito no mundo a Covid. O medo. Por isso que tomar uma vacina que o pessoal toma hoje, ele é muito bom para quem tem isso aqui. Porque a eficácia da vacina não chega nem a 50%. E a vacina não pode ter essa eficácia baixa. Só que muita gente se salvou não pela vacina, mas pelo efeito placebo, que é um efeito que realmente existe. Porque todo medicamento psiquiátrico, 70% da eficácia dela é efeito placebo, você sabia? Depende da fé da pessoa. 70% psiquiátrico. E o antibiótico, ele tem um efeito placebo menor, ou seja, ele tem uma química mais eficaz do que o remédio psiquiátrico. Quem fala isso é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Eu que fiz o curso de neurociências, eu sei o que eu estou falando. E o primeiro foi a obesidade. A obesidade, eu não sei porque, eu não estudei, eu não entendo. Não sei se de repente a pessoa muito obesa tem dificuldade de respirar, se tem alguma ligação, não sei, eu não estudei, eu sou ignorante disso. Mas a primeira causa que mais matou no mundo por Covid foi a obesidade. Os obesos foram os que mais desencarnaram. E o segundo, agora eu digo assim, como é que os caras chegaram nessa pesquisa? Porque a obesidade é palpável, não consegue. Agora o medo, como é que os caras conseguiram ver que foi? Cara, muito, só nos Estados Unidos, né? O medo. Para vocês verem que na Bíblia existe um termo na Bíblia que é repetida 368 vezes na Bíblia. É a expressão que mais é repetida na Bíblia. 368 vezes. Fizeram esse estudo, fizeram essa pesquisa. Em toda a Bíblia. Sabe qual é a expressão? Não tenhais medo. Está na Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo. O ensinamento, não tenhais medo. Não tenhais medo. 368 vezes. E o medo nos traz esse padrão. Isso aqui, e o medo, em termos frequenciais, se eu não me engano, ele não chega nem a... Ele tem 150 Hz ou 200 Hz, mais ou menos assim. O vírus da Covid, já mediram ele,
ele tem uma frequência de 200 Hz para 150, mas o que acontece? Ambos entram em ressonância e a pessoa... Muito louco, né? Com medo. Esse aqui é daqueles que estudam, que gostam de ler, de pesquisar, como todos nós aqui. Pode ver que o amarelo se sobressai no campo mental. Ó. Esse aqui é um campo áurico de um cientista. É um amarelo, não é um amarelozinho, é um amarelo. Porque o Chico dizia isso. Mais tarde o Chico corroborou essa ideia. Ele diz que aqueles que estudam têm uma frequência, uma exteriorização do amarelo nessa região aqui. Muito forte. Por isso que para concurso e coisas pedem pra gente imprimir folhas amarelas pro cérebro gravar. Né? Coincidência? Em relação, né? Claro! Esse aqui é um campo áurico de um chamado iluminado, de um Buda, que foi um dos discípulos de Buda. Vamos ver se vocês conseguem notar digamos assim, a peculiaridade dessa imagem aqui. O que de diferente vocês conseguem notar aqui? Ele tá lá dentro, lá no... Olha a expansão do campo áurico. Ele é aquele pontinho. As cores mais vivas. Olha a expansão do campo áurico. Do campo áurico. É ou não é? Esse discípulo era chamado de Arfat, um dos discípulos de Buda. Como é que tu pegou a foto do meu campo áurico? Muito louco, né? Olha aí. Conseguiram ver a peculiaridade do trem? Ó, o bichinho tá lá, ele é aquele pontinho. Olha a expansão do campo áurico. Imagina um Jesus, cara. E esse é o campo áurico. Todas essas qualidades que a gente falou, carapaça, reflexo, blá 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 blá. Esse bicho aqui, cara, é o primeiro passo da mediunidade. Eu estou falando de uma mecânica de mediunidade. Não estou falando de sintonia agora. É o primeiro passo, é o campo áurico. Então, cara, quando a gente vem triste, abatido, com problema, com dificuldade, meu Deus do céu, é normal que o nosso campo áurico ele dê uma enfraquecida. E é muito normal também que no momento que a gente chega aqui, receba vibrações de alegria, um abraço do meu irmão, um congalo e os guias espirituais. É muito comum que a gente chegue aqui, pô, mudei totalmente. Olha como eu estou diferente. A gente não vem com vontade de vir. Chega aqui, Muda. uma injeção de ânimo. Ai, que bom que eu vim. E é mesmo, é uma injeção de energia, de vibrações. E tudo é vibração, cara, tudo é campo. Tudo é o campo. Toda a matéria, todo o mecanismo, quer seja ele biológico ou até mesmo tecnológico, a televisão, por exemplo, a televisão funciona graças ao campo. Que essa aqui não é uma... Essa imagem não está sendo gerada apenas por circuitos eletrônicos. Ela vem o quê? As frequências, as informações vêm para o campo energético, eletromagnético. Então, na verdade, toda imagem que a gente vê na televisão é uma imagem holográfica, porque não é uma imagem real. E a gente só consegue enxergar isso graças ao quê? A uma tecnologia que consegue captar esse campo. Ela vem toda fragmentada, né? Toda fragmentada. E ó, uma notícia boa, ainda mais, melhor ainda para os médicos, aqueles que são preguiçosos. Quem será? Sou eu. Por volta, hoje tu vai. Por volta do ano de 2050, que infelizmente eu me esqueci de falar lá no estudo sobre a transição planetária. Segundo Chico Xavier, acho que eu já falei várias vezes, né? Mas é bom ficar gravado. Por volta dos anos, as nossas indústrias televisivas vão estruturar uma tecnologia que conseguirá captar um campo de informações de colônias espirituais. Falou sim. Já falei, né? Então, viu? Ou seja, o Chico ainda brincou, os médios nessa época, ó, vão tudo ficar desempregado. Aí, vocês estão entendendo, a mediunidade já está indo, gente. Tá ou não tá? E aí tu diz, aí, tudo bem, tu pode continuar incorporando por outros fatores, determinados fatores, tudo bem. Mas aquela coisa assim, de consolar, né, alguém pelo fato de ter se afastado de um outro alguém que desencarnou, isso aí não vai ter mais. É uma televisão. Só que tem que ser aquela marca, porque aquela marca tem a tecnologia. É assim que vai funcionar. Ele falou por volta de 2050, nós estamos em 2026.
6. Olha, eu falei 2 gerações, acho que nem vai 2, né? Não. A próxima geração que está aí, Já vai. Próxima geração. cara, ele falou por volta de 2050, ele não falou por volta de 2100, 2200. O Chico era preciso nas coisas que ele. É logo ali. É logo ali, cara. E aí tu diz assim, então aquela coisa. 24 anos. Por volta? 24 anos. Vou estar velho, não quero nem. Tá falando de pessoas na Terra. Vai estar usando. Usando tecnologia. Seu filho aí na Dificuldade de respirar em pessoas obesas ocorre principalmente pelo acúmulo de gordura no abdômen e no tórax, que comprime os pulmões e o diafragma. Essa pressão mecânica restringe a expansão pulmonar, aumentando o esforço exigido a cada respiração e provocando a sensação de falta de ar. Ah, então tá, daí com o vírus da Covid... Sim, não, é diafragma, tu vê, né? Aí com a Covid... Por isso que depois eles descobriram que deixar as pessoas sim, aliviava a pressão. É, exatamente, a pressão da gravidade, né? Descobriram depois que já tinha. Não, é. O excesso de gordura empurra o diafragma para cima, blá, 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 blá. Resistência das vias aéreas, ó. A apneia, né? A questão da apneia. É que o que acontece? Ele já tem uma dificuldade de respirar natural. Com o vírus, tá? E geralmente quando é obeso tem muita doença, diabetes, colesterol alto. Tem tudo, né? Tem tudo, não é natural, não, vamos dizer assim. Não é saudável. Apesar que tem muitos obesos que desencarnam com 90, né? Olha um Jô Soares aí. A vida inteira ele foi obeso. Então depende muito, né? Mas esse caso específico da Covid foi o que levou. Beleza, pessoal? Tem uma perguntinha? Depois nós encerramos um pouquinho mais cedo. Valeu? Show! Encerra pra nós, você. Abriu, agora fecha, né?